Boa noite a todos. Podem colocar, se faz favor, a imagem de fundo. Vamos ficar um bocadinho aqui nesta imagem, a fazer a nossa introdução longa, como já estão habituados. Deduzo que tenham lido os 150 capítulos de Salmos. Eu também não li. Não vou mentir. Estudei o assunto, mas não cheguei a ler os 150 capítulos para esta mensagem. O livro dos Salmos é um livro especial e o livro dos Salmos colocou-me perante um desafio de como é que eu hei de abordar. Então o voo vai ser um voo diferente. Vai ser um voo em que vocês estão na janela e eu vou apontando para vocês olharem pela janela para baixo, mas nunca vamos descer muito. Porque se descermos e visitarmos algum salmo mais a fundo, corremos o risco de não passar de 10 salmos. E nós temos que abordar a coisa de uma forma generalista. Os grandes movimentos de conversão e avivamento do passado foram baseados por duas coisas. Todos eles. Palavra de Deus traduzida em língua própria e um inário. Nunca houve nenhum avivamento na história que não tivesse palavra de Deus traduzida na própria língua e um inário. Eu quero-vos dizer que o Salmo é o inário. Os Salmos é o inário do povo de Israel. Infelizmente, nos dias que correm, deixaram de ser o inário das igrejas. Porquê? Porque o livro dos Salmos, teologicamente, tem tudo para ser o bom inário. Hoje em dia, a maior parte das músicas que são tocadas nas igrejas, de teologia não tem nada. E perdeu-se a gente de ter verdadeiros inários dentro das igrejas, que vão beber à Bíblia, como os Salmos eram verdadeiramente um verdadeiro inário, porque daí derivava teologia pura. Palavra de Deus traduzida, inário. Fundamento do avivamento. Relativamente ao nosso momento devocional a sós com Deus, eu acredito que todos vós fazem duas coisas. A terceira não sei. Leiam a Bíblia, certo? Oram, mas devido que cantem. Vou-me dizer a alguns de vós. Eu tenho uma má voz, eu canto mal e, portanto, não é por aí. Pois, mas eu quero-vos dizer que o momento devocional também se chama momento a sós com Deus. Fechem a porta, ninguém tem que ouvir. Cantem à vontade. Sabem, porque o livro dos Salmos é um livro para ser cantado. O livro dos Salmos, além de muitas outras coisas, como vamos ver, é um inário. E muitas vezes podemos pegar um livro dos Salmos e trautear uma musiquinha enquanto estamos a ler. Não precisamos ser artistas, não precisamos de compor música, mas estamos a fazer aquilo para o qual o livro do Salmo foi feito. Ser cantado. Peguem uma música que conhecem, ou nem que seja um barítono, uma música muito simples, uma melodia, e experimentem ler um salmo, mas com música de fundo. É um princípio que os antigos faziam e que nós perdemos-lo. O livro dos Salmos é, porventura, o livro mais lido da Bíblia, porque nos identificamos com ele. Identificamos com os lamentos, identificamos com as lutas, identificamos com as tristezas, identificamos com a esperança que ele também tem. Reflete a condição humana na sua perfeição e em todas as suas vertentes. Há sempre um salmo para tudo na vida, não é? Há um salmo para termos coragem, há um salmo quando estamos tristes, há um salmo quando vencemos, há um salmo quando... Há salmos para tudo. Há 150 salmos. Mas eu quero dizer que o salmo, sobretudo, é chamado pelos hebraicos como o livro de louvores. No hebraico, salmos, eles chamam o nome de salmos livro de louvores. Porquê? Porque é um conjunto de louvores. E como qualquer conjunto de louvores, existem certas notas importantes. O livro dos Salmos estão pejados de anotações musicais. Vocês sabiam disso? Estão cheios de anotações musicais. Eu vou-vos citar algumas. Por exemplo, palavras como Selá. Vocês nunca se questionaram o que é que isso é? Estão a ler, de repente, no final do versículo, Selá. Selá é pausa para meditar. Ok? Por exemplo, lemos também em cima do salmo para o chefe da música. Aquele era um salmo para que o chefe da música pudesse coordenar a música naquele salmo. Também lemos no cimo dos salmos, e eu quero-vos dizer uma coisa muito importante. Há aqueles títulos que são postos pelo homem, mas depois há aqueles títulos em itálico que são tão originais como o versículo 1 e o versículo 15, que estavam nos escritos originais. Ok? E nesses nós vemos para instrumentos de sopro, para instrumentos de cordas, para instrumentos de flauta. São notações musicais. O livro dos Salmos está cheio de notações musicais. E já vamos ver uma coisa sobre isso. Este é o livro mais longo da Bíblia, 150 capítulos.
contém o capítulo mais longo da Bíblia, que é o 119, com 176 versículos. E também tem o capítulo mais curto da Bíblia, o capítulo 117, o Salmo 117, com 2 versículos. Algumas curiosidades. Outra curiosidade, muitos chamam aos Salmos os Salmos de Davi. Está errado. Porque os Salmos não são só os Salmos de David. Sabiam quantos autores escreveram os Salmos? Pelo menos 7. Mas há mais. Porque há os Salmos órfãos, aqueles que não têm pai, que são 48. Mas aqueles que são conhecidos, 7 autores. Já vou dizer quem. David escreveu 73. Ok, dizer que David escreveu os Salmos é a maioria, mas não é o único, não é exclusivo. Não podemos dizer que ele escreveu os Salmos, que ele não escreveu tudo. 73. Os coraitas escreveram 12 Salmos. Asaf, o chefe da música, um deles, escreveu 12. Salomão escreveu 2. Sabiam que Moisés também escreveu 1? Pois é. Emã, do período pós-cativeiro, dos Ezraítas, escreveu 1. E o Etã, que é o gêmeo dele, também dos Ezraítas, do período pós-cativeiro, escreveu outro. Além destes, temos 48 órfãos, que não têm pai. Se calhar David também escreveu mais algum destes. Ou Salomão, ou Moisés. Não vou divagar, não sei. Este livro, sabe quanto tempo é que cobra? 1000 anos. Entre o mais antigo, que é o Salmo de Moisés, e os Salmos do Emã e do Etã, do pós-cativeiro, cobre 1000 anos. Mas o Salmo de Moisés está no meio. Pois é, não está feito de ordem cronológica. Mas vamos pegar o mais antigo, escrito pela pessoa mais antiga, e o mais recente, 1000 anos. Ok? O Senhor Jesus citou Salmos cerca de 11 vezes. Sabem porquê? Porque o livro dos Salmos e foi o livro mais citado pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez porque o livro dos Salmos seja o livro com mais referências ao Senhor Jesus Cristo. Há cerca de 17 capítulos messiânicos, em que falam sobre o nascimento, a morte, a vida, a ressurreição e o reino do Senhor Jesus Cristo. Não será de estranhar que o próprio Senhor Jesus Cristo o citasse muitas vezes, porque o livro dos Salmos fala muito sobre o Senhor Jesus Cristo. Ok? Próxima imagem, chega de introdução. Vamos começar. O livro dos Salmos tem 5 secções dentro do próprio livro. É como se fosse 5 livros dentro do livro. Isto não é, atenção, isto é definido pelos estudiosos. Eu não vou fazer daqui um cavalo de batalha. Se acharem que tem 6, tudo bem. Se acharem que tem 2, tudo bem. Isto não é algo que esteja na Bíblia assim, mas há vários indícios que apontam para as 5 divisões. Eu vou explicar porquê. No capítulo 1 ao capítulo 41, podes pôr, se faz favor, temos homem e Deus. Vemos a relação entre o homem e Deus. Há quem diga que estes 5 grupos, ou 5 livros dentro dos Salmos, correspondem ao Pentateuco. Porque cada grupo corresponde a um livro da Bíblia do Pentateuco. É verdade que há salmos no meio que depois não têm a ver com o título principal, porque se misturam, mas na sua gênese poderá ter alguma coisa a ver. Não vou por aí, mas queria-vos comunicar esta visão que há muitos que têm. Ok? Relação entre o homem e Deus, e Gênesis de facto falam-nos sobre isso. Sobre a relação entre o homem e Deus, a sua queda, a promessa dada a Abraão. E termina no capítulo 41 com Amém e Amém. O que prova que fecha um capítulo. O capítulo 41 termina com Amém e Amém. E isso é como se fechasse um capítulo. O segundo capítulo vai de 42 a 72. E nós vemos salmos para que Deus me liberte, para que Deus me ajude, para que Deus me acuda. Êxodo, libertação. Estão a ver porque é que muitos fazem esse paralelo? Vão buscar o Gênesis, vão buscar o Êxodo. É curioso. E termina no capítulo 72 com Amém e Amém. Vocês querem ver? Vamos ver. A gente vai ler muita coisa hoje também. Mas vamos ver. Vocês acham que eu estou a inventar? Não estou. Capítulo 72, versículo 19. É o penúltimo. Encha só a terra da sua glória. Amém e Amém. Mas vejam também o outro, capítulo 41, do primeiro conjunto de livros. Capítulo 41, final. Bendito seja o Senhor Deus de Israel de século em século. Amém e Amém. Fecha capítulo. Segundo capítulo. Fecha capítulo. Segundo grupo de salmos. Terceiro grupo de salmos. Se faz favor. Santuário de Deus. Fala-nos da importância de estar perto de Deus, na sombra de Deus, no lugar onde Deus está, no templo de Deus, santuário de Deus. Levítico. Tabernáculo itinerante. Estão a ver a ligação entre o Pentateuco e os salmos? Não é forçada. Por isso é que eu a estou a citar.
Não fui eu que a inventei, eu fui buscar. Mas pareceu-me que fazia sentido. Mais uma vez, termina no capítulo 89. Vamos ver como é que ele termina. Capítulo 89. Como é que termina o capítulo 89, que é o final do terceiro conjunto de livros? Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Já viram? Fecha capítulo. Muda o tema. Muda tudo. Há capítulos e salmos no meio que não têm a ver com aparentemente isto. De vez em quando há um que foge. É normal. É mesmo assim. Salmos 90 a 106. O que é que acontece quando nos rebelamos contra Deus? Os castigos que Deus dá a um Deus justo. Convém fazer as coisas como Deus quer, porque senão a coisa vai nos correr mal. Números. Fala-nos da rebelião do povo de Deus no deserto. O quarto livro do Pentateuco. Ok? E termina como? 90 a 106. Capítulo 106, Salmo 106, versículo 48. Bendito seja o Deus de Israel e tornar eternidade, e todo o povo diga Amém, louve ao Senhor. Basta um Amém agora. Já não é Amém, Amém, é só Amém. Bem, quem nos está a ouvir, nunca dissemos tantas vezes Amém aqui numa mensagem, quase. Amém, louvai ao Senhor. Quinto grupo dos Salmos está no Salmo 107 a 150. E nós vemos a renovação do concerto com Deus, a importância da palavra de Deus, Salmo 119, é só a palavra de Deus. Renovação do concerto fala-nos de quê? Deuteronômio, que no hebraico significa segunda lei. Lembram-se? É a renovação do concerto antes de entrar na Terra Prometida. E nós vemos essa renovação do concerto no último livro, no último conjunto de Salmos, que vai no capítulo 107 ao 150. Eu não podia começar a abordar Salmos sem vos explicar esta estrutura. Vamos então passar para a próxima. Tipos de Salmos. Temos vários tipos de salmos. Podes começar a pôr, se faz favor. Temos os hinos, aqueles salmos têm para o cantor, com um instrumento de cordas, com um instrumento de flautas, com um instrumento de sopro, o que quiserem. Para o Asaf, etc. Mais. B. Temos os lamentos. Ai Deus, que será de mim? E agora? O que é que vai acontecer? E eu estou perdido, eu estou desgraçado, ajuda-me. Pronto, são os lamentos. Mais. Temos imprecações. Que no período da graça não pode fazer isso, que é desejar assim. Eu desejo que aqueles estejam arrasados por ti, que tu os cortes aos pedaços e que os livres de mim, que metas num buraco bem fundo. Ele não pode fazer isso, hein? Mas na altura eles faziam. O período da lei era diferente. Nós hoje não podemos fazer isso. Nós devemos amar os nossos inimigos. Mas os salmos têm imprecações, que é isso, que é desejar que quem nos quer mal, se dê mal e que Deus cuide deles, ok? Isso chamam-se as imprecações. Temos as confissões, são os salmos em que nós confessamos a Deus o nosso erro, e eles confessam o seu erro. Temos os salmos messiânicos, cerca de 17, que apontam para o Senhor Jesus Cristo. E finalmente temos os salmos de sabedoria, que tocam em questões diárias do dia-a-dia, que apontam para questões práticas, e são salmos que apontam para a sabedoria. Começando então nos salmos. Vamos ler o Salmo 1. Vamos ler o Salmo todo, o Salmo 1. São poucos versículos, e vamos começar. Eu acho que desta vez vou ler mais passagens do que alguma vez li. Mas não se preocupe que eu vou terminar a tempo. Estava a olhar para ali, faz-me falta aquele lado. Não estou habituado a não olhar em frente. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Estou a ler o Salmo 1. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu quero falar-vos um bocadinho sobre alguma estrutura em que os salmos estão construídos. Antes de mais, quero-vos dizer que o livro dos Salmos está repleto de teologia. E por isso é que é um bom inário, porque tem conteúdo. Ok? E está composto de poesia. E a poesia, no hebraico, não tem cadência rítmica, nem tem cadência harmónica. Por exemplo, eu vou-vos explicar com um exemplo. Estão a ver o Amazing Grace, Sublime Graça? Eu vou ter que cantar para vos explicar. Sublime... Pode cantar comigo. Sublime graça que alcançou um pobre como eu. Só a segunda.
que a mim perdi, de cego achou, salvou e a vista deu. Cadência rítmica. Cadência rítmica. Há rima e há cadência harmónica com música. O salmo hebraico, no hebraico, não tem cadência rítmica, nem tem cadência harmónica. Não é feito para ser cantado assim. Tem cadência de pensamento. O que é que eu vou dizer? Eu vou explicar-vos o que é que isso é. Ok? Um exemplo de pensamento é, primeiro, paralelismo sinónimo. Não se assustem, que isto é muito fácil. Paralelismo sinónimo simples. Cadência de pensamento. Capítulo 1, versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Parem. O justo tem o prazer na lei do Senhor. Paralelismo sinónimo simples é o que vem a seguir. E na sua lei medita dia e de noite. Ele está a fazer um paralelismo sinónimo. Aquele que tem prazer na lei, medita de dia e de noite. Paralelismo sinónimo. Ok? Mais. Se faz favor. Depois temos o paralelismo sinónimo em escada. Ok? Isto é o fundamento dos Salmos. Devo explicar isto, senão dá uma confusão. Capítulo 1, versículos 1 a 4. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se tem do caminho dos pecadores, nem se senta da roda dos escarnecedores. Estão a ver a escada a subir? Antes, esse varão justo, que não faz isso tudo, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e de noite, será como a árvore plantada junto a rameiras de águas, a qual dá o fruto da estação própria, está a subir a escada, cujas folhas não caem, sempre na mesma linha, a subir mais uma escada, e tudo quanto fizer prosperará. Estão a ver o paralelismo? O que ele vai dizer a seguir confirma o que disse antes, mas vai subindo um novo degrau. Há o paralelismo simples, que é quando eu digo uma coisa a seguir e ele confirma, versículo 2 do capítulo 1, e há o paralelismo em escada, que é o que nós vemos do capítulo 1 ao versículo 1 ao 4, em que ele diz a mesma coisa, mas vai sempre com um grau de intensidade. E a terceira coisa que existe nos Salmos é o paralelismo oposto, que é 1,6. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quer dizer, uma coisa é seguir o seu contrário. Isto é poesia também. Isto também é poesia. Estão a ver? Paralelismo sinónimo, eu digo uma coisa e a seguir confirmo. Paralelismo sinónimo em escada, eu confirmo, mas de várias sucessões e de várias vezes. E vou mais fundo. E o paralelismo oposto, quando eu digo uma coisa e o seu contrário a seguir. E faço um paralelismo. Vocês pensam, mas isto não tem piada. Mas é também poesia. Isto é poesia no hebraico. Ok? Isto é importante falar. Exatamente. Deixem-me dar-vos algumas dicas. Podes passar, se faz favor. Dicas para ler os Salmos. Ler poesia é algo que deve ser lido de forma diferente como se lê um boletim informativo ou prosa. Eu não sou poeta, não escrevo. Há aqui vários poetas que saberão disto muito melhor que eu. A primeira coisa que deve ser feita é que devemos ler com sentimento. Este livro tem que ser lido com o coração. Eu vou-vos explicar porquê. Para aquelas pessoas que são analíticas e frias, este é um livro difícil de se ler. Por exemplo, vocês estão a ler o livro e de repente aparece-vos sob as suas asas nos abrigamos. Deus é o meu rochedo. Deus é a minha torre forte. Calma lá, mas que é isto? Deus é asas, rochedo, forte. Pois é um livro que nos puxa para a emoção. Eu quando leio os Salmos, eu não posso ler os Salmos com uma tábua rija. Eu devo estar disponível para sentir o que estou a ler. Porque o livro está cheio de metáforas para nos fazer sentir. Se eu não estiver disposto a sentir o que estou a ler, não leiam Salmos, leiam outra coisa qualquer. Os Salmos só devem ser lidos com a potência para sentir o que está lá. Porque está pejado de metáforas que nos fazem querer sentir. Ok? Além disso, não é por acaso que existem os selás, que é para fazer pausa e pensar no que se está a ler. Sentir, pausa, com calma, perceber, interiorizar. Ok? Outra dica. Ler os títulos antes de cada salmo. Por exemplo, vocês vão comigo ao Salmo 3. Esqueçam o título que está a bold, que David confia em Deus na sua adversidade, porque isso foi alguém depois que colocou. Mas vejam o que está em itálico. Salmo de Davi quando fugiu diante da face de Absalão, seu filho. Estes capítulos e títulos em itálico dão um jeito. Se vocês não sabem a história, vocês vão ao segundo livro de Samuel.
Leiam a história de quando o Absalão se voltou contra o David e depois, quando voltarem a ler este capítulo 3 de Salmos, é como se estivessem lá a assistir à história. E como se estivessem dentro da história, ok? E, portanto, é muito importante ler esses capítulos, estes títulos em itálico, porque permite-nos situar e até buscar mais informação para corroborar esse mesmo salmo. E quando lemos o salmo com um contexto completamente diferente. Os títulos em itálico são fundamentais para interpretar os salmos, ok? Vamos ler um bocadinho os salmos, o Salmo 3. E quando eu percebo que David estava a ser perseguido pelo próprio filho, leio o versículo 11. Versículo 1. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Imaginem a multidão que Absalão conseguiu levantar contra o seu pai. Estamos a entrar na história? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Olhem, este é um salmo ótimo para aqueles pais que têm filhos rebeldes. Porque olham para o salmo e percebem, eu não sou o único, o David também passou um mau bocado. Estão a ver a importância de perceber o contexto do salmo? Se eu olhasse para este salmo e não percebesse que isto tinha a ver com o Salomão, e dizia assim, com o Absalão, dizia assim, isto não é para mim, mas cá até pode ser. E eu olho para este Absalão e para este salmo, vejo o título e percebo, vejo aqui alguém que está a ser apertado por um filho irreverente. Isto é uma coisa que pode ser para os nossos dias também. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Estão a ver? Podemos ter esperança. Podemos ter esperança. Não temerei 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Selá. Vamos pensar. O que é que ele diz para pensar? Vamos pensar. A salvação vem do Senhor. Ok. A salvação vem de Deus. Sobre o teu povo seja a tua bênção. E Deus abençoa o seu povo. Pensámos um pouco sobre isto? É isto que significa selá. Ok? Isto é um voo diferente hoje, desculpem, mas os salmos exigiam um voo diferente. Eu não conseguia ler tudo de uma ponta à outra. Mas é importante também vos explicar não só algumas temáticas, vamos ver alguns salmos importantes, como explicar-vos como é que ele está feito, ok? Leiam agora comigo o Salmo 32. Vamos para os salmos, Salmo 32. Leiam o título, ok? Masquil de Davi. Sei que quer dizer masquil, no hebraico? Contemplação de Davi. A pergunta que vale $1 milhão é o que é que Davi está a contemplar aqui? Vamos perceber que Davi está a contemplar. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Este salmo fala-nos de contemplação de Davi sobre o perdão. Este é o salmo que fala-nos do perdão. E se este salmo fosse mais vezes analisado por nós com olhos de ver, carregaríamos menos a culpa por erros passados. Para aqueles que carregam culpas de erros passados, vamos ler mais o Salmo 32, que vai ajudar. Ok? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos. Versículo 3. Pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Selá. Enquanto eu calei-me e não pedi perdão, eu passei mal. É o que quer dizer. Ok? Isto é convicção de pecado. Paramos e pensamos. 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Selá. Eu vou confessar e tu vais-me perdoar. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até não transbordado muitas águas, estas não chegarão. Este é um salmo de confissão do pecado de Davi. Há muitos estudiosos que acham que este salmo é o irmão gêmeo do Salmo 51. Vocês nunca se esqueçam, o Salmo 51 relata e retrata a história de Davi quando cometeu homicídio e adultério. E este salmo fala-nos que enquanto eu calei o meu pecado, apodreceram os meus ossos. Pois é, quando o profeta foi ter Natan com David, ele estava há um ano naquela situação, achando que Deus não ia fazer nada, se calhar. Mas durante esse ano ele calou o seu pecado. E depois, quando pediu perdão a Deus, ele se calhar escreve o Salmo 32. E diz, enquanto eu estive este ano todo aqui calado, eu passei muito mal.
E o Salmo 32, por muitos, é considerado um irmão gêmeo do 51. Estão a perceber o contexto? Quando percebemos historicamente como é que as coisas funcionam? Enquanto eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo o dia. E, portanto, o Salmo 32 poderá ser, ou muito provavelmente será, o resultado da sua confissão de pecado, do pecado que ele cometeu na altura quando confrontado com Natã. Não tenho a certeza, mas tudo aponta para isso. Sabem qual é o nosso maior inimigo? O maior inimigo da humanidade. Sabem como é que se chama? Orgulho. O orgulho é a maior masmorra da humanidade. E impede-nos de viver uma vida melhor. Davi viveu sob esta masmorra durante um ano. E quando confessa o seu pecado, liberta-se. Nunca se esqueçam disso. Vamos agora analisar o Salmo 23. Estou a andar para trás, eu sei. Mas são 150 capítulos de Salmos, Davi. Está a dar muito lento, eu sei também. Mas vamos chegar lá. Salmo 23, muito rapidamente. Este é o Salmo que todos conhecem, até os descrentes. E cujo título é Salmo de Davi. Ok? Mas podia ser o Salmo do pastor. Este Salmo está em marcadores, está em livros, está em ímãs de frigoríficos, não está em outdoors porque em Portugal não se faz isso, mas nos Estados Unidos já vi, no Sul, está em todo lado. Portanto, toda a gente conhece o Salmo 23. E deixem-me dizer-vos, há uma grande injustiça em relação ao Salmo 23. Porque o Salmo 23 é tido por muitos como o Salmo dos funerais. Porquê? Porque aparece o Vale da Sombra da Morte. Mas aquele Vale da Sombra da Morte coloca logo o Salmo dos funerais. Quando eu acho que é o Salmo que fala sobre vida. Da vida que podemos viver sobre o nosso bom pastor. O Salmo fala de vida de ponta a ponta. Mas por carga d'água é sempre colocado em funerais. Olha, vou-vos dizer uma coisa. Quando for o meu funeral, não leiam o Salmo 23. Mas olha, mas eu vou-vos dizer uma coisa também. Eu não vou lá estar para saber se leram ou não. Eu não vou lá estar. Porque eu não quero contar para a estatística. Já chega de Salmos 23 nos funerais. Quem faz funeral agora, se calhar vai ter cuidado antes de ler o Salmo 23 daqui para a frente. Mas isso é uma responsabilidade de cada um. Portanto, este Salmo deve ser lido, sabem de que perspectiva? Da perspectiva de uma ovelha. E quando nós lemos este Salmo da perspectiva de uma ovelha, nunca percebemos o que é que o Salmo é. A ovelha tem fama de ser um animal estúpido. Mas é mesmo, não estou a brincar. Medroso, vulnerável, sem sentido de orientação. E quando lemos este Salmo, nós percebemos que não temos de nos preocupar com nada, desde que estejamos com o bom pastor perto. Estão a ver? A qualidade de vida de uma ovelha depende do bom pastor. Não depende da sua capacidade de orientação, porque não a tem. Não depende da sua capacidade de arranjar alimento, porque não a tem. Não depende da sua capacidade de se proteger, porque não pode. A qualidade de vida da ovelha depende do bom pastor. Sempre. Vocês, quando... Enfim, se estivessem na escola e o vosso pai fosse o chefe da polícia lá do sítio, e se alguém se quisesse meter com vocês, pensava duas vezes: eu não vou meter com este, porque o pai dele é o chefe da polícia. Pois é, mas nós aqui andamos sempre cheios de medo, e o nosso pai é o criador dos céus e da terra. Porquê é que andamos com medo? O nosso pai é bem maior que o chefe da polícia cá do sítio. O bom pastor é que garante a qualidade de vida. Isto é o Salmo 23. Muito mais do que um salmo para funerais. E o Salmo 23 está resumido, está bem? Temos que avançar. Vamos para o dilema do Salmo 73. Vamos abrir o Salmo 73. Salmo 73. Salmo de Asaf, o chefe da música, um dos chefes da música. Este salmo, quero dizer que o Asaf foi o responsável por conduzir o louvor quando o templo foi construído. Quando o templo de Salomão foi construído, David não estava cá, e Salomão chama Asaf para coordenar o louvor, que foi espetacular, do templo quando foi construído. Este salmo não é um salmo de palavrinhas bonitas, mas é um salmo importante. Ok? Reflete uma luta interior. O Asaf está a ser transparente e honesto e reflete uma luta interior e reflete um confronto profundo no seu sistema de valores. E para o Salmo de Asaf 73 reflete um dilema que é um dilema atual. Eu vou-vos dizer qual é. Vamos ler, versículo 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Aqui diz Asaf que Deus é bom para aqueles que são bons. Certo? Deus é bom enquanto nós tivermos um coração limpo. Certo? Até aqui tudo bem.
Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram. Ok? Há aqui um problema. A Asaf está a dizer que estamos a falar do big boss da música, lá do sítio. Os pés deles se desviaram. Mas o que é que aconteceu com a fé do Asaf? Porquê é que ele está-se quase a desviar? Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Nós estamos curiosos. Eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ou seja, o Asaf achava que Deus era bom enquanto eu fosse puro de coração. Mas porquê é que Deus não age e castiga aqueles que são maus? Porquê é que Deus não é justo e pôr no sítio aqueles que se portam mal? Porquê é que Deus tolera, muitas vezes, e é aparentemente permissivo para com a maldade, para com o erro? Não é um dilema atual? Não é uma desculpa que muitos dão hoje para não querer acreditar em Deus? E muitas vezes não é uma desculpa que muitos, enfim, um problema, dilema que muitos têm, que faz enfraquecer as suas fés. Estamos a falar, não é de um qualquer. Estamos a falar de alguém de extrema importância em Israel, o Asaf. E ele teve uma crise de fé. E eu acho que muitas vezes é importante nós, e faço aqui um parênteses, se temos dúvidas, se estamos a passar um momento com grandes dúvidas na fé, reconhecer isso e ser honesto. Ter com alguém e abrir o jogo. Esconder não adianta. O Asaf não teve problemas nenhum em admitir. Eu estou com um problema muito sério. E admitir qual era o problema. Sem dizer qual é o problema e sem falar abertamente nas coisas, não há solução para nada. E o Asaf teve essa capacidade. Agora, o Asaf está a cometer o mesmo erro que todos nós cometemos quando utilizamos isto como desculpa. É que não estamos a ver bem o filme. Nós achamos sempre que o outro está sempre melhor que nós. Mas a gente não sabe os problemas que o outro também tem. A gente olha para a vida daquele que aparentemente faz tudo mal. Tem um bom carro, tem uma boa casa, ganha bem, está tudo bem. A gente imagina o que se passa dentro da casa dele. Mas por carga d'água eu acho que está tudo bem na casa do outro. Mas eu conheço a vida do outro. Eu sei exatamente os problemas e as dores que o outro também tem, o que lhe passa na cabeça. Por exemplo, ele está a assumir que sabe o que se passa na vida dos outros. Assim como nós, quando fazemos este tipo de julgamentos, assumimos que sabemos o que se passa com a vida dos outros, mas nós não sabemos o que se passa com a vida dos outros. Nem com a nossa volta e meia, quanto mais a dos outros. Nós não sabemos. Daí fazer conclusões, racionalmente, a partir disto está errado. Depois, o verdadeiro problema da Asaf não era achar, e o problema de nós, quando usamos este argumento, não é achar que Deus pode estar a ser imparcial. Asaf também tem a honestidade para dizer qual é o problema dele. Versículo 13, ele toca no ponto. Eu tinha inveja. Muitas vezes dizemos a Deus, Deus, porquê é que isto acontece comigo e com o outro não acontece e o outro está tudo bem? Não, o problema é que temos inveja dos outros. E arranjamos o argumento que Deus não está a ser justo, porque se calhar gostávamos de estar na pele dos outros. O Asaf tinha este dilema moral de achar que Deus não estava a ser justo em corrigir os maus. E ele diz porquê? Eu, no fundo, mais do que um dilema moral quanto a Deus, o problema está em mim. Eu tenho a inveja e queria ter aquilo que o outro tem. Vocês estão a ver o quão fundo e quão honesto é Asaf e explica o que é que se passa dentro do seu próprio coração? Na verdade, versículo 13, em vão tenho purificado o meu coração, lavei as minhas mãos na inocência. Alguns criticam estas palavras de Asaf, porque ele está a dizer que em vão tem feito as coisas bem. Mas lá está, ele está a ser honesto e está a ser verdadeiro. Acho que é melhor que se diga a Deus a verdade do que fingir, porque Deus vê o nosso coração. Ele também está a dizer a verdade. Olha, há alturas em que eu acho que fazer bem nem compensa. Ele está a dizer isto. Mas qual é o problema de nós admitirmos isso a Deus? Deus do nosso coração, vamos dizer o contrário. Deus está a ser muito maravilhoso e não está. Vamos dizer a Deus, olha, eu não consigo sentir prazer nisto, ajuda-me. É ser honesto. Versículo 16. Quando pensava entender isto, foi para mim muito doloroso. O nosso problema é muitas vezes querer perceber tudo. Muitas vezes é melhor não querer perceber. Sabem, Deus valoriza as crianças, porque as crianças têm um grau de exigência quanto a estas coisas muito baixo. Eles não querem perceber tudo. Para eles é o mínimo necessário. O nosso problema é nós queremos perceber tudo. E enquanto o Asaf quis perceber tudo, aquilo era-lhe doloroso. Nem faço mais comentários. Até que entrei no santuário de Deus e então entendia o fim deles. A pergunta que vale também $1 milhão é o que é que ele viu no santuário de Deus? E eu respondo, não sei. Estava à espera que ele respondesse, eu não sei. Eu não sei se foi a música que ele fez há um tempo antes e voltou a tocar do Asaf, ele ficou tocado com a música que ele fez. Eu não sei se foi uma palestra qualquer, eu não sei se foi um gesto, eu não sei o que foi. O que eu sei é que ele percebeu e ganhou perspectiva quando entrou na casa de Deus.
Porque carga de água, as pessoas quando estão a passar mal bocado dizem, eu agora não posso ir à igreja que eu ando a passar uma fase má. Quando é justamente isso que elas precisam. O Asaf estava mal. Foi à casa de Deus, ficou melhor. Mas aqueles que estão mal, desculpam-se, porque estão mal, não vão à casa de Deus. Mas é quando vão à casa de Deus que ficam melhor. O Asaf percebeu a perspectiva da coisa e percebeu a solução do dilema quando entrou no santuário. E é curiosamente a desculpa ao contrário. Eu estou mal, não ando bem, não vou. Pois é, mas é por estares mal que devias ir, porque é quando entras no santuário que abres-te a visão. Estão a ver como está tudo ao contrário? Eu não sei o que ele viu, eu não sei o que lhe aconteceu, mas sei que ele foi mudado. E quando nos recusamos a reunir, estamos a recusar antídoto para curar muito dos nossos males. Estar reunido em igreja dá-nos antídotos. E muitas vezes não é só palestra do púlpito, há outras coisas. Deus usa muita coisa para nos falar. E quando nós não estamos em conjunto em igreja, nós perdemos isso. Perdemos isso. A inveja de Asaf, sabe como é que se cura? Na igreja. Epá, se a gente se sente invejoso em relação a alguém, isto tem um remédio. Temos que ir mais vezes ao culto. Porque é no culto que se cura a inveja. O Asaf curou a inveja indo ao culto. Ok? Se vocês pudessem falar, que não vão falar, porque eu não vos vou deixar. Quantas coisas já foram curadas na vossa vida dentro destas paredes? Não é? Vocês já viram alguma coisa importante dentro do santuário, entre aspas? O Asaf viu. Quantas coisas Deus já curou na vossa vida dentro destas paredes? Então ele conclui, para mim, versículo 28, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Estão a ver como o livro dos Salmos é especial? Vamos para o capítulo 119. Salmo 119. Agora é que a coisa vai ficar pior. 119. Eu não vou ler o Salmo, está bem? Fiquem descansados. Sabe qual é o tema dos livros do Salmo 119? Bíblia. É a palavra de Deus. É o tema do Salmo 119. De ponta a ponta. É a palavra de Deus. São 22 grupos de 8 versículos, que fazem 176 versículos. São 22 grupos de 8 versículos, que fazem 176 versículos, em que cada grupo tem uma letra do alfabeto hebraico. Desde o agora perdi-me. Aleph até ao Tof. Do A ao Z. Do Alfa ao Ômega. E isto é interessante porque mostra que Deus tem respostas para tudo, de A a Z. Deus tem respostas para tudo, de A a Z. E a Bíblia pode ser defendida de A a Z. De Aleph a Tof. De Alfa a Ômega. Ok? 176 versículos. Sabem com quantas referências à palavra de Deus? 174. Eu vou citar algumas. Lei aparece 24 vezes, Testemunhos 22, Mandamentos 22, Preceitos 21, Estatutos 21, Caminho 11. E podia continuar até somar os 174. É quase um versículo para uma referência à palavra de Deus. Vocês estão a ver a injeção de palavra de Deus que o Salmo 119 tem? Está enquadrado no 5º livro dos Salmos, em que fala-nos sobre o reencontro com Deus, a importância da palavra de Deus. E o Salmo 119 é a coroa do último fascículo do livro dos Salmos. Ok? Alguns versículos especiais. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Versículo 9. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Versículo 18. Antes de ser afligido andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Versículo 67. Foi um bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Versículo 71. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Versículo 105. É melhor orar. Um dia alguém disse sobre a questão de é bom ser afligido para que aprenda a tua lei. Eu não vou dizer quem é que disse, porque da última vez que disse uma coisa, fui ver que 6 pessoas diziam aquela coisa. Até agora vou dizer que alguém disse. Assim nunca fico mal. Sim, porque eu disse que houve uma citação da Madre Teresa e afinal ela disse, supostamente, mas há mais 4 ou 5 que também dizem a mesma frase. Então agora digo, alguém disse. E não pergunta quem é o nome, porque eu não vou dizer. É melhor orar pelas dores de conversão do que pela remoção das dores. É melhor orar pelas dores de conversão do que pela remoção das dores. Perceberam? Porque há dores que fazem conversão. E essas são melhores. E devemos orar mais por essas do que pela remoção das próprias dores. Quando sofremos, em vez de dizermos como é que eu posso sair daqui, digamos, o que é que eu posso tirar daqui?
Não é? Como é que eu posso sair daqui? O que é que eu posso tirar daqui? É uma perspectiva diferente. Ok? Salmo 119 é um salmo fantástico que merecia um voo, ou vários, mas não vamos ter tempo para continuar nele. Passámos de rajada, já dissemos adeus. Já estamos no próximo, estamos quase a acabar. Salmo 150, o último. Salmo 150. Vamos ver como é que isto termina. Neste capítulo, a palavra louvar ou louvai aparece 13 vezes, nos 6 versos. Conseguem imaginar o título do Salmo? Qual é o tema do Salmo? Acham difícil? É louvor. Ok? Muito bem. Acertaram, é isso mesmo. Então vamos ler este capítulo, ou este Salmo. É curto. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fogo, louva ao Senhor, louvai ao Senhor. Onde é que o louvor sucede, ou deve suceder? Aonde? Louvai ao Senhor, Deus, no seu santuário. O louvor a Deus é feito no santuário, na casa dele. Ok? Aqui. Mas também, vemos que também deve ser feito no firmamento, porque há seres angelicais que o adoram permanentemente nos céus. Então existe um duplo louvor constante na casa de Deus e no firmamento com os seres celestiais. Ok? Porquê é que devemos louvar a Deus? Versículo 2. Pelos seus atos poderosos. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Eu devo louvar a Deus porque Ele produz coisas fantásticas. E esse é o motivo que me deve levar a louvar a Deus. Como é que eu devo louvar? O Salmo corresponde a tudo sobre o louvor. Como é que eu devo louvar a Deus? Como é que eu devo louvar a Deus? Há muitas igrejas que se esquecem disto. Conforme a excelência da sua grandeza. Está aqui a dizer. Louvai-o conforme... Quando estamos a louvar, nós estamos a louvar cientes de que Deus é o Todo-Poderoso. Porque se nós pensarmos nisso, se calhar louvamos muito melhor. Utilizamos melhores recursos. Esforçamos muito mais porque estamos a louvar para aquele que é extremamente grande. E se nós não louvarmos considerando a extrema grandeza de Deus, nós não estamos verdadeiramente a louvar como devemos. A forma como devemos louvar é louvar sempre, percebendo que estamos a louvar um Deus que é extremamente grande. Se isso não estiver no nosso pensamento, o nosso louvor é imperfeito. Ok? Como é que devemos expressar o louvor? Olha, com instrumentos como eu disse, como devemos expressar, percebendo que estamos a louvar um Deus muito grande, mas com muitos instrumentos. Ou há quem diga, mas qual é o instrumento? É aquele ou isto é como a lei da faca. A faca deve ser para matar alguém como serve para cortar cenoura. Depende de como a gente utiliza os instrumentos. Ok? Isso daria um tema que eu não vou meter por aí. Isso será complicado para muita gente e eu não vou falar sobre isso hoje. Eu quero terminar isto. Quero terminar, senão eu salto para a queda já no meio do voo. Não me vou meter por aí. Quem deve adorar a Deus? Versículo 6. Tudo quanto tem fogo. Tudo quanto respira deve louvar a Deus. Ou seja, tudo, todos. Não há desculpas, não há ninguém que possa ser excluído. Todos devem louvar a Deus. Irmãos, terminei. Portanto, podes pôr a última imagem. Este é um resumo muito resumido dos Salmos. Toquei naqueles capítulos e nos Salmos que me dizem mais e que me falam mais para mim. Espero que agora, quando estivermos a ler os Salmos, que possamos ler os Salmos com sentimento, percebendo que devemos perceber e fazer pausa. Podemos trautear também os Salmos, fica bem. Que além disso, leiamos os títulos que estão em cima. Se for necessário, recorramos a outra parte da Bíblia para corroborar isso, para perceber o que estamos a ler. Okay? Percebamos que há a lógica da poesia hebraica, que é os sinónimos, que podem ser em escada, logo imediatos, ou pode haver a antítese, mas tudo faz parte da poesia. Okay? E acima de tudo, olhamos para o exemplo destas pessoas que viveram e que nos deixaram isto, para que nós hoje ganhemos alguma coisa com isso. A gente pode dizer, mas a gente pode aprender com os erros dos outros, como podemos aprender com as boas experiências dos outros. E o livro dos Salmos está cheio de exemplos, no que fala quanto ao perdão, carregar pesos do passado, lemos alguns salmos sobre isso, fala-nos também sobre a questão do dilema moral, de como é que Deus permite certas coisas, quando muitas vezes o problema é a inveja que nós temos, como o Asaf tinha, e fala-nos que devemos louvar acima de tudo, e acima de tudo, fala-nos do Salmo 23, que é um dos salmos que eu mais gosto.
Não é por ser famoso. Eu gosto mesmo do Salmo 23. E não é conversa. O Salmo 23 fala-nos como é que vamos viver a nossa vida. E a melhor forma de viver não é na força da ovelha, mas na força do pastor. Que o Senhor nos abençoe.